Fala, povo lindo! Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. Meu nome é Jéssica Garcia e o tema desse vídeo será a transição do feudalismo ao capitalismo. Vamos lá então. As características do feudalismo era o poder descentralizado, uma economia baseada na agricultura de subsistência e amonetária, ou seja, baseada em escambo. O rei, ele dividia aí suas terras aos nobres, né, no sistema de vassalagem. Os nobres eles passaram a ser os senhores de feudos, que agrupava aí um número de servos e colonos nas suas propriedades. Os servos, então, pagavam altos impostos na forma de produtos e mão de obra. Era uma sociedade estamental, não propiciava aí a base da pirâmide social a possibilidade de ascensão. Na base intermediária da pirâmide social, além da nobreza, havia o clero, que administrava aí as propriedades da igreja. O clero ele descendia de famílias nobres. A mudança social e econômica, ela iniciou-se aí com o aumento demográfico, a partir do século XI. Com o aumento demográfico, então, houve o aumento da produção de produtos agrícolas. Novas áreas de cultivo, novas técnicas surgiram, né? Por exemplo, o arado de ferro, né, que substituiu aí o arado de madeira, a construção de moinhos hidráulicos, a substituição do boi pelo cavalo, novas maneiras de atrelar os animais, né, para que fossem aí utilizados à plena força. O que sobrava aí no campo de produtos era comercializado, né, produtos artesanais, né, feitos aí pelos camponeses, né, nas vilas e burgos. A partir aí, então, do século XIV, surgiram revoltas. Exemplo, a Revolta Camponesa, né? A Rebelião de Tyler, na Inglaterra, Jaquerie, na França. As revoltas camponesas, elas eram motivadas pela rigidez política dos senhores feudais. Um aperto aí na cobrança de impostos, né? A consequência disso foi o abandono dos feudos pelos servos que buscaram proteção dos senhores nos burgos. A mercantilização, né, que é a transformação de mercadoria, né, em objetos de comércio, né, do excedente da produção dos feudos, ela mudou aí a relação política e social da época. Os senhores feudais, né, versus servos e colonos. Ocorreu também, nesse período, os mercadores profissionais, né, que viviam aí nas vilas e burgos, né, eles fizeram com que o escambo fosse sendo substituído pelo comércio via monetização, extinto aí há séculos. As cruzadas também influenciaram aí na transição do feudalismo para o capitalismo. Porém, grande massa dos trabalhadores dos feudos, ela consumia aí apenas o que produzia e não ia aí às vilas para trocar os seus produtos. A origem da circulação aí de mercadorias, né, feudo-cidade, ela se deu aí. A economia agrícola, né, produzida nos feudos, era para consumo próprio, mas não era aí totalmente utilizada pelos colonos, que enviavam aí o excedente para trocar nas feiras das vilas e burgos. Ao surgir na sociedade rural indivíduos dedicados exclusivamente ao artesanato, parte da produção passou a ser negociada aí pelos senhores, né, em troca de artigos de luxos vindos lá do Oriente. O escambo, então, ocorria entre senhores, mercadores, colonos e moradores. A confecção de produtos de primeira necessidade dos camponeses, ela acabou aí se desenvolvendo desde o início aí da Idade Média. Surgiu a divisão da produção artesanal, né, mercadorias e agricultura, em relação ao produto moeda. No século XI, houve então a especialização dos camponeses em outras atividades profissionais além da agricultura. Por exemplo, os tecelões, alfaiates, sapateiros e ferreiros. Eles passaram a viver aí em vilas e trocavam seus produtos por gêneros agrícolas. Viviam aí sob a proteção de mosteiros ou no interior da fortificação de castelos. Eles pagavam com seus produtos os impostos ao sucerano.
Juntos aos artesãos, né, alguns mercadores alimentavam aí uma rede de comércio extinto, desde a queda aí do Império Romano em 476 d.C. O primeiro comércio aí que se estabeleceu na Europa foi o de produtos de luxo trazidos aí do Oriente. O comércio ele passou a ter intercâmbio entre regiões. As cidades aí passaram a se desenvolver, né? Os artesãos passaram a se especializar, mas devido à alta demanda além de suas fronteiras. Essa especialização dos artesãos foi responsável pelo surgimento das guildas, que eram aí corporações de ofícios, né, que surgiram a partir do século XII para regulamentar o processo de produção artesanal. Isso era hierarquizado, né, mestres, oficiais e aprendizes, né, que controlavam aí a técnica de produção de determinado ofício. O associado da guilda tinha como benefício a defesa de seus interesses, como o monopólio. Esse artesão ele só poderia exercer uma função no burgo se fosse associado a uma guilda de seu ofício, que garantia aí a eficiência da negociação de seus produtos, né? Fixava preços, controlava a qualidade e a desobediência às regras da guilda poderia causar a expulsão do artesão da vila ou burgo. O aprendiz, né? Ele pagava o seu aprendizado com o seu trabalho. Então, com o desenvolvimento do comércio, as vilas e cidades começaram a crescer, né? Por exemplo, as cidades italianas, né? Veneza, Gênova, Florença e Milão, que passaram a comercializar aí fortemente com o Oriente. Seus mercadores prosperaram, transformando-as em cidades-estados, e elas passaram a se autogovernar, ter sua própria câmara, eleger seus funcionários, assegurando aí certa autonomia e liberdade aos seus habitantes. Como, por exemplo, ocorreu em Flanders, no norte da Bélgica, e do sudoeste da Alemanha, né, que passaram aí a ter importância. A Inglaterra e a França, seu desenvolvimento urbano, ele cresceu aí entre os séculos 12 e 13. A indústria e o comércio passou a ser uma realidade fixa para esse povo. Com o crescimento da indústria, o comércio ele acabou aí se diversificando, né? Era possível ver artigos de lã, seda, algodão, couro, metal e cerâmica jogados aí pelos cantos. O campo ele se beneficiou aí com produtos mais eficientes para trabalhar com a terra, as cidades cresciam e precisavam de mais comida. Por exemplo, carne, trigo, legumes, tarará, tururu. As frutas elas passaram a fazer aí parte do consumo regular da população. No campo político, os artesãos e comerciantes eles se uniram aí para defender seus direitos contra os senhores feudais e o clero. E eles conseguiram aí certa liberdade, né? Diferente dos camponeses que ainda viviam aí sob as duras leis do feudo, que variavam de região para região. A paz era a ordem entre os cidadãos. Os comerciantes e artesãos, interessados em expandir seus mercados, evitavam guerras locais. Os cidadãos, eles apoiavam os governos centralizados com a autoridade necessária para impedir a arbitrariedade dos nobres. Alianças entre reis e súditos urbanos era algo comum e ajudavam aí a patrocinar, né, os destacamentos armados da realeza, garantindo assim a submissão de seus vassalos. Isso deu origem aí aos estados absolutistas do século XV na Europa. A expansão e a economia foi abalada aí pelas guerras. Por exemplo, as guerras dos 100 anos, a Guerra dos 100 anos, né? A revolta campesina e pela peste, que devastou aí grande parte da população. A partir do século XV, os avanços econômicos e políticos voltaram. As cidades dependiam dos senhores, mas os citadinos conseguiram aí certa autonomia. Mas coletivamente ainda estavam amarrados ao sistema feudal e eles se rebelaram contra as leis que mediavam aí a relação senhorial versus camponeses. As vilas e burgos se desenvolveram conforme sua importância nas rotas comerciais, tornando-se aí então centros comerciais, entrepostos de comércios de longas distâncias, e nelas os senhores feudais adquiriram produtos em falta e produtos de luxo aí, ou até exóticos. Durante a formação da sociedade feudal, o comércio mediterrâneo foi quase completamente dominado por árabes. Entre os séculos 7 e 10, né,
Então, o Califado de Córdoba e o Império de Bagdá estiveram no contraste dessa rota comercial, introduzindo aí os produtos do Oriente e da Ásia na Europa. Com as invasões turcas, a partir aí do século XI na Ásia Menor e o declínio aí da civilização moura, o comércio passou a ser dominado pelas cidades da Península Itálica, exemplo Gênova e Veneza. Essa rota comercial, nas mãos italianas, introduziram na Europa o comércio de luxo e de especiarias para conserva de alimentos. Para escoar os produtos comercializados na região do Estreito do Bósforo para os europeus, se dava com as cidades pelas margens aí dos grandes rios que cortavam o continente ou cidades litorâneas. Vias de preferência de comunicação com mercadores. Esse comércio aí, ele acabou estimulando novos artesanatos, técnicas de trabalho industrial e forças de produção, o que contribuiu para aumentar o poder e a importância das cidades onde se localizava esse artesanato. Eles eram estimulados pela concorrência que os produtos importados faziam aí no artesanato local. Foi aí então o desenvolvimento, né, da indústria artesanal que levou à expansão comercial e crescimento das cidades, que levou então à criação dos estados modernos na Europa. Contribuiu para a desagregação da ordem feudal. O feudalismo ruiu devido à sua ineficiência e como modo de produção. A produtividade do camponês era muito baixa, né? E a carga de trabalho muito alta para pagar os impostos absurdos aí que os senhores feudais queriam. Os senhores feudais em conflito por terras, né? As guerras entre os senhores feudais e o banditismo acarretou também na maior cobrança de impostos para a manutenção dos seus exércitos. Os soldados também eram recrutados entre os camponeses, o que diminuía mais ainda a mão de obra para produzir o sustento do feudo. As cruzadas, elas trouxeram riquezas para a Europa e despesas para os feudos. E também tirou aí muita gente do campo. Gastos exagerados e competição entre casas feudais, né, por exemplo, as casas de cavalaria, e a situação aí acabou se agravando ainda mais depois do século XIII, né? Com as guerras e epidemias aí entre o século XIV e XV, diminuiu aí mais ainda a mão de obra nos campos. A emigração das propriedades senhoriais, a crise na economia feudal entre o século XIV e XV, em alguns países, legislou-se então a proibição do abandono dos domínios senhoriais. Mas o movimento não cessou, né? O povo vai ficar lá morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo de tudo e não vai embora. Que se dane o mundo e a galera vazou. E então, a falta de mão de obra provocou a competição entre servos e senhores feudais. A fuga foi a mudança dos que partiram e o fim da condição servil dos que ficaram. Isso acabou aí enfraquecendo a posição dos seus suceranos, que concederam mais liberdades aos servos e passaram a pagar pelo serviço dos servos em dinheiro. Os servos, então, vendiam seus produtos no mercado, assim a economia fechada, sob domínio rural, entrou nas relações do comércio. Para o capitalismo se instalar, seria necessário aí o acúmulo de capital. Isso ocorreu por meio de uma iniciativa involuntária do Papa Urbano II, né, em 1095, que convocou a primeira cruzada para reconquistar a Palestina para os cristãos. As cruzadas eram conhecidas como peregrinação ou guerra santa. Elas eram movimentos militares de inspiração cristã, que partiu aí da Europa para a Palestina e a cidade de Jerusalém com a intenção de reconquistá-la dos muçulmanos, que estavam aí fixos na região aí desde o século VII, né? Foram 9 ações entre o século XI ao século XIII. Enquanto isso, as relações entre Ocidente e Oriente se restabeleceram aí a partir das cruzadas, né, no final do século XI e início do século XII. Mais ou menos aí no ano 1000, havia a crença que o mundo ia acabar. O mundo vai acabar! E isso fez com que aumentasse a ida de peregrinos à Terra Santa, como penitência, para evitar aí uma estadia colorosa nos confins do inferno. E essas peregrinações aí, né, nessas peregrinações, teve a guerra contra os mouros, né, para a reconquista da Palestina e de Jerusalém.
Isso contribuiu para o reavivamento comercial entre Europa e Oriente. A reabertura da rota do Mediterrâneo, né? Houve um intenso comércio pelas cidades e estados da Península Itálica e dos Países Baixos para o norte da Europa. Os produtos de luxo trazidos pelos italianos e flamengos, que haviam financiado aí parte das cruzadas, trouxe muitos lucros para a galera. O comércio internacional de artigos de luxo favoreceu então aí a acumulação de capital para os seus mercadores. A riqueza que começou a abastecer a Europa é derivada então das cruzadas, né? O acúmulo primitivo de capital foi produzido pela abertura de uma rota comercial no Mediterrâneo, ligando aí então a Europa ao continente, né? Igual à formação do capitalismo, meu povo. Isso foi a formação do capitalismo. A acumulação primitiva de capital, iniciada então no século XII, aumentou aí no final do século XIV e início do século XV, favorecendo aí então o enriquecimento e poderio dos comerciantes, banqueiros, agiotas e especuladores, em geral italianos. A acumulação de capital, então, ela provinha dos empréstimos a juros elevadíssimos aos camponeses e aos senhores da nobreza. Os banqueiros famosos desse período, né, por exemplo, os Medicis, Fugger, Welser, e Jacques Coeur na França, eles emprestaram dinheiro a reis europeus a juros elevados a mais de 50%. Algumas vezes, as fortunas desses banqueiros ultrapassavam a de reis e príncipes. O capitalismo primitivo, então, que gerou a riqueza de algumas famílias, propiciou o monopólio de alguns setores da economia. Isso facilitou a especulação de preços de produtos em períodos de escassez. Quando a Europa passou por crises na produção de alimento, né, as guerras e epidemias, os atravessadores vendiam mercadorias, né, como por exemplo o trigo, a preços elevados e acumulavam lucros. O comércio mundial, então, é a semente do capitalismo. No final do século XVI, os italianos tiveram, então, a companhia dos portugueses e espanhóis, que a partir dos portos de Lisboa, Cádiz e Sevilha, abasteciam aí, então, a Europa, né, com produtos de suas colônias da América e de entrepostos do Extremo Oriente. Os primeiros colonos e conquistadores do Novo Mundo pagavam aí altas quantias em ouro e prata para obter azeite, vinho e tecidos aí vindos da Europa. O ouro e prata para eles era barato, pois eles extraíam aí em abundância, extraíam muito aí nas minas, né, com o trabalho escravo. O que aproximou, nesse período, os novos detentores do poder econômico, ou seja, os banqueiros, comerciantes e a nobreza. Houve aí então uma aliança entre a nova burguesia e a nobreza. Neste período, as técnicas industriais faziam parte do plano de progresso. As técnicas de comunicação ultrapassaram as técnicas agrícolas. E, então, no século XV, os inventos que impulsionaram aí o progresso foram maiores do que no século XVII. O alto forno, né, a ciência náutica, a artilharia e a produção de metal. O aumento do comércio têxtil fez aí com que a Inglaterra e em Castelã, né, a criação de carneiros, né, concorresse com a agricultura e despovoasse os campos. A semente do capitalismo, então, foi igual à produção para grande comércio. O impulso interno foi interrompido a partir dos anos do século XV por injeção de riqueza exterior devido à expansão marítima e colonial. A navegação aí finalmente foi aperfeiçoada na Península Ibérica. No século XV, né? Cristóvão Colombo, então, em 1491, tentando atingir as Índias, encontrou a América. Pedro Álvares Cabral, em 1500, mais ao sul, acabou encontrando o que virou o Brasil. Vasco da Gama, em 1498, chegou à Índia. E Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança em 1487. Isso tudo devido à navegação que foi aperfeiçoada na Península Ibérica. Esses foram feitos importantes para o acúmulo de capital,
devido à exploração de metais preciosos e novos produtos que foram comercializados na Europa. Houve o advento da invenção da imprensa, né, que acabou aí fomentando a circulação de ideias. O comércio mundial arreganha suas portas aí no século XVI, a moderna história da vida capital, havendo aí uma revolução comercial. A entrada de novos produtos, né, como açúcar, café, tabaco, milho, cacau, escravos negros, e que era aí um comércio super lucrativo. O comércio marítimo dos produtos coloniais ele acabou sendo monopolizado por grandes sociedades, né, por ações constituídas nos Países Baixos, na Inglaterra e França. Como, por exemplo, a CIA holandesa das Índias Orientais, a CIA britânica das Índias Orientais e a CIA francesa das Índias Orientais. Ou seja, essas companhias elas monopolizaram geral, né? E as riquezas adquiridas à base da exploração dos povos aristocráticos da América foram gastas em artigos de luxo, né, e expedições de conquista. Uma parte foi para as mãos dos banqueiros, né, lógico, e grandes mercadores que se tornaram intermediários dos negócios coloniais. Outra parte, principalmente da América Espanhola, foi atravessada pelos piratas ingleses. A exploração dos territórios colonizados pela mão de obra escrava aí, né, índio-africana, tinha um custo baixo. A quantidade de metais preciosos produzida no século XVI foi enorme, o que fez com que seu preço fosse diluído em relação aos outros bens que chegavam da Europa. Os outros produtos subiram muito em relação aos metais utilizados como moeda. O lucro dessa inflação se deu pela exploração da mão de obra escrava e abundância em metais preciosos, dando vantagem à burguesia comercial e desfavor à nobreza rural e às classes trabalhadoras. A burguesia comercial, então, ela passou a comprar propriedades e títulos nobiliárquicos e a nobreza rural empobreceu, por viver de renda fixa, enquanto o valor da propriedade rural caía. A riqueza deixa de ser, então, propriedade de terra e passa a ser feita de títulos dos papéis de créditos, como, por exemplo, as hipotecas. Os trabalhadores camponeses artesãos, então, eles sofreram com a diminuição de poder de compra da moeda, né? O poder público passou a intervir nos salários e proibiu o direito de coalizão e associação, e os camponeses sofreram com o afluxo de capitais para as terras cultiváveis. Na França e em Castelã, os camponeses, então, eles foram ocupados por rebanhos de ovinos para a produção aí de lã, que teve alta em seu valor, devido ao desenvolvimento da manufatura de tecidos. A primeira especialização na agricultura, né, ela teve efeitos favoráveis ao capitalismo, né? Produtos para comércio, êxodo rural e afluxo de mão de obra nas cidades. Proletarização dos camponeses. As consequências disso foram as terras cultiváveis passaram às mãos da burguesia comercial para utilizá-las aí na produção de produtos de fácil comercialização, exemplo lã, né, nos funders, a indústria têxtil garantiu um mercado compensador aos produtores. Na Inglaterra, e devido à Guerra das Duas Rosas, né, a disputa entre os Yorks e os Lancasters, houve a asfixia das casas feudais, né, de 1455 a 1485. E o início do absolutismo dos Tudor. A nova nobreza, então, ascendeu aí após a guerra. Se lançaram na apropriação das terras comunais, cercando-as e formando os enclosures, que eram grandes propriedades aí para a criação de ovinos, né, para comércio com as fábricas têxteis. Medida importante essa na evolução da economia inglesa para o capitalismo. A criação de ovinos, ela não dependia aí de um número grande de trabalhadores, né? E diminuiu a área de plantio, o que gerou um grande número de desempregados que viviam como mendigos nas cidades. A substituição, então, do feudalismo pelo capitalismo ocorreu ao longo do século XII ao século XVIII. E grande acumulação desses capitais, né, por parte da nova burguesia comercial, era inicialmente a italiana e depois para outras regiões aí da Europa, né, até aí o século XVI, né, atingir a Península Ibérica. Em países como a Inglaterra e França, após sucessivas guerras e desintegração do sistema feudal,
Os camponeses acabaram aí formando grandes contingentes de mão de obra disponível para contratação nas fábricas em regime de trabalho assalariado. Os impostos aos camponeses que não dispunham de outro meio de subsistência, né? A acumulação primitiva de capital, ela teve aí um declínio, né, após a descoberta do Novo Mundo. Porque a abundância de metais preciosos ela acabou fazendo aí declinar o empréstimo e a cobrança de juros praticada pela burguesia comercial. Isso foi contornado pelo capitalismo aí que estava se instalando. A burguesia comercial, então, ela aumentou a sua participação no sistema produtivo até assumir seu controle e instalar aí no final do século XVIII, início do século XIX, a Revolução Industrial Inglesa, né? Que acabou aí se expandindo pela Europa até os Estados Unidos. A reforma religiosa, então, ela também ajudou a solidificar essa questão do capitalismo. Agradeço para você que ficou comigo até agora e até o próximo vídeo. Adeus!